Já estou ao vivo. Vou reerguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu Esperar um perdi. Eu sei pouquinho. que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez amigo, luz lá do céu me Já tá aparecendo ao vivo aí? e fez morada em mim. Ó, já temos alguém entrando. Trazendo guerra sem sentido. A esperança que ficou. Ó, minha convidada já entrou. Para vencer, me Vou achar um pouquinho. Vou chamar minha convidada. Boa noite. Vamos lá. Vou chamar minha convidada, que é a Fernanda, do Ateliê da Sobrancelha, para o nosso bate-papo hoje, Mulheres de Atitude. E, gente, ela é uma mulher de atitude. Vamos lá, deixa eu chamar a Fê aqui. Você iniciou... não tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se a Fê consegue mandar para mim o convite. Fê, se tu puder, manda o convite aí para mim, que aqui eu não consegui te mandar. Gente, vocês estão me escutando? Como é que tá? Eu acabei de desligar a música ali. Só digam para mim se vocês estão me escutando. Não sei o que acontece, que eu não consegui chamar minha convidada aqui. Vamos ver. Peraí. Deixa eu ver. Aqui. Agora acho que vai dar. Aqui. Agora sim. Vamos lá. Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Fiquem aqui para a nossa live de hoje. Vocês estão me escutando? Só me dizem. Manda um sinal para mim que tá tudo ok aí. Tá conectando. Oi! Oi! Agora sim! Boa noite, Fê! Agora sim! Boa noite! Tudo bem? Seja muito bem-vinda. Quero dizer assim que é um prazer Tá tudo bem? enorme. Tudo bem? Tu tá me escutando Ver que bem? eu tô te escutando muito bem. Até vou baixar um pouquinho o volume aqui. Ah, Tá tá. muito bom o áudio. Ah, Tudo ótimo. que eu tô com fone de ouvido aqui, daí, ó, acaba ficando um microfonezinho, então. Fê, eu quero, assim, que tu fique muito à vontade. Eu sei que eu te coloquei num desafio. E hoje, pensando sobre os temas da nossa live, eu quero te falar uma coisa que Oi, Fabi! que vai fazer muito sentido. Vamos dar oi aí pra galera. Tu tá super acostumada a fazer isso, ele tem falado, né, nos vídeos e tal. E aí eu falei, Fê, vamos fazer uma live. Tu, ai, minha primeira live, como é que vai ser? E aí eu lembro que quando eu tive fazendo a minha primeira live lá no meu projeto dos Homens de Atitude, quando eu atendia muitos homens e tal, eu me lembro que eu tive que fazer uma live, que era a primeira vez que eu ia falar, né, sobre o meu projeto que eu estava fazendo. E eu fui no Sim. ateliê e eu falei assim, ó, Fê, eu tô muito nervosa. É a minha primeira live. Eu não sei se tu lembra, e tu, ai, nervosa por quê? Eu digo, Fê, minha primeira live ao vivo. E tu, ai, capaz. Aí, agora, eu lembrei que isso É aconteceu verdade. contigo hoje, né, Fê? É verdade. É diferente mesmo, né? Porque eu tô acostumada a fazer stories e gravar, mas ao vivo é diferente, né? Não dá para pagar. É verdade. Então, Fê, seja muito bem-vinda. Eu quero te apresentar um pouquinho, depois tu continua. Mas tu sabe que tu é minha convidada porque tu é referência de uma mulher de atitude para mim. Não só porque tu foi minha aluna, Obrigada. não só porque tu pegou, sim, muito dos meus ensinamentos, dos meus cursos que tu participou do Mulheres de Atitude com Dança Sensual. Depois no curso de pompoarismo, depois a gente participou, que foi o primeiro lá no Happy Hour Sensual. Eu já apresentei um pouco do meu trabalho e eu lembro muito bem que tu disse, eu já vou para casa, já vou fazendo a diferença na minha vida. E tu já colocou em prática e muita coisa mudou. E a tua trajetória para mim é uma inspiração também, porque tu foi aquela aluna, aquela cliente que tu absorveu o conhecimento com humildade, com sabedoria e sim, colocou em prática. Então eu tenho certeza que tu tem muitos resultados aí para nos contar, superações.
Então fica bem à vontade, eu quero saber o que essa mulher de atitude tem para nos contar. Então tu te apresenta, tá bom? Então, meu nome é Fernanda Sá, eu tenho 40 anos, eu sou mãe da Ana Laura, a boadraça do Pedro e esposa do Vlad. Eu sou designer de sobrancelhas, micropigmentadora, empreendedora. Eu fundei o Ateliê das Sobrancelhas, que eu tenho muito, muito, muito orgulho de dizer que eu fundei desde o princípio, desde nome, desde o logotipo, local, tudo há 8 anos. E, enfim, eu não sei, tô meio perdida, não sei o que eu falo primeiro. Fala o que tu quiser, à vontade, te apresentar mesmo. Hoje tu tem um espaço aqui em Cachoeirinha, né, Fê? Ah, já botei comentário ali. Que atende Sim, mulheres que sim, buscam autoestima. Tu não vende design de sobrancelha e sim, pigmentação, tu vende algo a mais, né, Fê? Então é justamente isso. Tu não tem só sim, esses espaços, né, para atender mulheres na beleza. Tu tem algo a mais. Então eu acho que é sim, por isso o teu sucesso também, né? Tu sabe da caminhada que tu tá tendo, sim. da entrega que tu faz, né? Sim, com certeza. Na verdade, assim, a cada cliente que deita na minha maca, não é só uma sobrancelha, né? A gente conta histórias, a gente recebe pessoas que têm ali algumas dores, a gente acaba sendo meio conselheira, né? A gente acaba sendo amiga. Muitas dessas clientes se tornam amigas pessoais, né? E eu tenho muito orgulho, assim, eu tenho clientes desde quando eu comecei, há 14 anos atrás. O ateliê tem 8 anos, né? E aí eu tenho clientes, assim, que me viram grávida. Imagina, a Ana Laura vai fazer 7 anos. E ainda tem, hoje, inclusive, ela foi pro ateliê comigo, né? Muito feliz da vida. Uhum. E aí uma cliente entrou e disse: Meu Deus, a Ana Laura já tá desse tamanho, te vi grávida. Aí te passa um filme na É, cabeça do quanto tempo que a gente convive com essas mulheres, né? E muitas delas acabam passando um feedback para mim, dizendo assim: Ai, Fê, tu sabe assim, ó, que para mim não é muito mais do que vir aqui fazer a sobrancelha, né? Eu saio daqui com uma energia boa, eu saio daqui me sentindo bem, porque tu sempre tem uma palavra amiga, tu sempre tem alguma coisa bacana para nos contar, para nos dizer, para dividir a tua história com a gente, né? E eu fico tão feliz, sabe? Eu fico extremamente realizada com isso, sim, sabe? Eu fico muito feliz mesmo de saber que eu posso proporcionar isso para as minhas clientes, além de um design de sobrancelhas, né? Um isso, momento bom, gostoso, que elas estão ali, que elas podem se conectar comigo, né? isso. E que de alguma forma eu posso trazer uma palavra amiga para elas e isso é tão bacana. E eu vejo também assim, ó, o quanto tu também é um exemplo, né? A gente já conversou sobre isso, para algumas mulheres para inspirar. Então, assim, quando eu fiz o meu projeto Mulheres de Atitude, né, Fê? Eu pensei muito nisso, assim, mulheres que ajudam outras mulheres a se empoderarem também. Porque assim, não adianta, a gente fala muito de autoestima, a mulher que vai em busca de ficar com uma sobrancelha mais bonita, uma pele mais bonita, um corpo mais bonito, enfim, ela busca essa imagem, né? E ela tem como referência algumas pessoas que elas não abrem mão. Então, eu acredito que essas tuas clientes fiéis, é justamente isso, assim, o quanto elas também estão valorizando, né? Se cuidar. E esse cuidar, eu acho que tem o espiritual, o emocional, e não só a beleza física em si, né, Fê? Então, quando eu me uni Sim, ao teu trabalho, junto com o meu, por exemplo, por que eu digo que tu também é um exemplo de mulher de atitude? Porque tu sempre agrega valor à tua cliente, tu sempre pensa também na tua cliente. E quando a gente fez aquele projeto junto do Poemparismo, é o que eu penso, é sempre a gente estudando para melhorar. A gente quer trazer ferramentas melhores, a gente quer trazer produtos melhores. Então, eu acredito que também que a tua jornada, eu queria que tu me contasse um pouquinho, porque tu começou num espaço, se eu não me engano, bem, bem pequeno, né? Eu acho que tu fazia, eu acho que era tu provavelmente tinha alguma pessoa que te ajudava ali e tal, mas eu sei que tu começou, né? Tu teve uma linha do tempo que tu começou de um jeito e hoje tu já oferece muitas coisas, né, Fê? Eu acho que é isso, ouvindo a sim. necessidade das suas clientes. E como é que foi a tua trajetória? Foi exatamente o que mudou quando tu começou e como é que tu tá agora? Ah, então.
Eu queria começar falando, também não sei se posso, mas eu queria começar falando da minha escolha. Claro! Por que que eu resolvi ser designer de sobrancelhas? Eu sempre tive uma sobrancelha muito grossa, né? Muito grande, ela chegava a ser emendada. E eu tinha muita dificuldade de achar alguém que fizesse a sobrancelha da forma que eu gostava. E aí, na época, antes de eu resolver fazer o curso, né, há mais de 15 anos atrás, eu encontrei ele era um senhor já, que fazia sobrancelhas em Porto Alegre. Ah, que interessante. E eu lembro que é o Ricardo o nome dele. Não lembro o sobrenome, mas ele não mora mais aqui. Ele mora em Florianópolis, ele foi embora para lá. E ele tinha um salão no centro de Porto Alegre, onde ele fazia sobrancelha. E aí eu ia até lá e eu disse, nossa, que sobrancelha maravilhosa que esse cara faz. E eu lembro que na época eu perguntei para ele se ele dava cursos, e ele disse que não, não, eu não dou cursos. E eu disse, poxa, essa técnica eu gostaria de aprender. Uhum. Aí ele disse assim para mim, por que que tu não faz um curso e tu mesma desenvolve a tua técnica? E eu, olha, tá. Daí eu, enfim, eu tinha outros projetos na época, eu trabalhava em outro lugar. Mas aquilo ficou, aquela Aham. sementinha, sabe? Isso. Guardadinha, assim. Eu disse, poxa, acho tão É. bacana, né? Saber fazer a sobrancelha tão perfeitamente como ele fazia, enfim. E aí o tempo foi passando e eu não me encontrava Uhum. nos meus trabalhos. Entendi. Eu até ficava muito frustrada e eu tenho certeza que isso também é a dor de muita Isso. gente, de muita mulher. E esses dias eu ainda estava falando com uma cliente sobre isso também. Mas, enfim, eu trabalhava na época, né? Eu acredito que com meu pai, trabalhei um tempo com meu pai, né? Que é o meu mentor. E na época eu vendia caminhão. Trabalhava numa loja de revenda de caminhões com ele, onde eu aprendi muito. Então eu vendia caminhão. E era muito bacana, adorava trabalhar com ele, eu aprendia Ah, muito com sim. ele. Mas eu sentia que, apesar dele estar extremamente realizado comigo, trabalhando com ele, eu sentia esse orgulho dele. Claro. E eu também tinha muito orgulho de trabalhar com ele, né? Mas eu sentia, assim, aquela coisinha, tipo, ai, é legal, eu gosto de trabalhar aqui, mas ainda não é isso que eu quero fazer. Sim. Tinha um É como se eu chamado. tivesse um chamado Uhum. exato. E aí eu pensei, poxa, o que que eu vou fazer, né? Aí o meu primeiro curso foi de depilação. Uhum. Fiz um curso de depilação, comecei a atender algumas mulheres da família, né? Primeiramente, a gente um pouco insegura. Aí todo mundo começou, ai, nossa, que mão maravilhosa que tu tem, que mão leve, nossa, tu leva jeito, acho que tu deveria continuar. Mas eu fui fazendo por hobby, assim, e por uma rendinha extra, né? Sim. E aí foi quando eu pensei, vou fazer o curso de designer de sobrancelhas. E lá foi a Fernanda fazer o curso. E eu fiz o curso. E eu lembro que foi muito legal, mas eu fiquei muito insegura. Que é Eu normal. pensei assim, gente, que responsabilidade fazer uma sobrancelha, né? E eu sabia por mim como era É. difícil encontrar alguém que fizesse a sobrancelha de uma forma que eu gostasse. Mas lá foi a Fernanda, né? Aí eu comecei a fazer da minha mãe, da minha irmã, e aí de primas e de madrinha, e atendia a domicílio. E conciliava com o trabalho, Lá, né? lá com teu pai. Lá com meu pai. Lá com meu pai. Só que essa vontade de crescer profissionalmente nessa minha área, ela foi aumentando muito. E na época, eu era cliente de um salão dentro do Big de Cachoeirinha. Ainda Uhum. existe esse salão, a Ali. Tenho muita gratidão pela Ali também. E aí, um dia eu e a Ali conversando, que é a dona do salão, e ela disse, Fê, tu tem curso de depilação, né? E aí, que um dia a gente estava conversando sobre isso, eu disse, sim, tenho. Daí ela, e de design de sobrancelhas? E eu, nossa, eu fiquei meio assim, com receio de dizer se eu tinha, se eu não tinha. E eu disse, sim, eu tenho. Aí ela, tu não quer trabalhar aqui?
E eu, nossa, eu gelei, Nossa, né? olha só. Aí eu, Que aí oportunidade. eu pensei assim, gente, será que eu devo? E eu disse, Ali, mas eu não tenho muita experiência, eu demoro muito para fazer. Ela não tem problema, tu tem interesse? E eu tenho interesse. E fui. Conversei com meu pai, na época ele ficou um pouco chateado, né, dessa minha Sim, escolha, mas ele me deixou alçar o voo que eu achei que eu deveria alçar nesse momento, né. E aí eu fui trabalhar lá na Ali e levava as minhas primeiras clientes, né, eu levava 45 minutos para fazer um design de sobrancelhas. olha só. Hoje, com toda a experiência, eu levo 15 É, minutos. Mas isso lá se vão 13, 14 anos. é. Então, hoje eu acordo, para mim, eu cada vez que eu acordo pela manhã, eu não fico com aquela sensação pesada, Sei. sabe? Tipo, que eu sei que tem muitas mulheres que passam É, por isso, de tipo assim, ah, que droga, eu tenho que ir pro trabalho. é, Puxa vida. é, Não, para mim não. é. Para mim é extremamente prazeroso ir trabalhar. Eu não vejo assim, tipo, como um martírio, sabe? Assim como para muitas pessoas é. E isso já chegou para mim várias pessoas que já me falaram sobre isso, tipo, ai, Fê, tão bom, a gente chega aqui, tu tá sempre alegre, tu tá sempre com um sorriso. E eu disse, eu amo o que eu faço, não poderia ser diferente, eu adoro estar aqui, eu adoro atender vocês, né? Eu acho isso muito legal. É verdade. Fê, agora uma coisa que tu falou é assim, ó, é justamente isso, assim, ó, todas nós que passamos por alguma superação, de fazer alguma escolha, né, escolher vai dar medo. Por exemplo, assim, ó, eu atendo, né, mulheres que já estão formadas, já têm até uma pós-graduação em alguma área, mas não colocou em prática o conhecimento e está morrendo de medo. Então, o que que eu vejo, né, Fê, que é muito importante aqui a gente falar também. A gente precisa entender o nosso chamado. Se tu tem um chamado, se tu tem essa conexão, que tu não veio só para pagar conta, que tu não veio só para receber migalhas, que tu tem muito sim a oferecer, vai com medo mesmo, porque medo vai dar. É verdade. É que nem eu digo assim, é a mesma coisa quando eu fui dar, eu conto isso lá na minha palestra, né? Quando eu fui fazer a minha primeira palestra, que foi lá na cidade de Florianópolis, dentro de uma universidade que não foi ninguém, né? Eu não entendia de marketing, eu não tinha divulgado direito, tinha acontecido um monte de coisa errada, mas se eu tivesse desistido. Então, assim, deu medo, deu. Então, quantas histórias também a gente tem, né? Hoje, tu trazendo, assim, 45 minutos, morreu de medo, mas começou. Depois é ir fazendo e treinando, e fazendo e treinando. E aí, hoje, tu tem certeza da tua missão. Então, o que eu vejo é que a gente está perdendo muito tempo, né, Fê? Depois o café esfria, depois o tempo passa, depois o beijo já não tem o É mesmo verdade. sabor, depois, né, literalmente assim, né, as coisas ficam velhas, sujas. Então a gente muitas vezes também esquece de olhar que o nosso tempo, o que a gente faz é tão precioso e o que que tu tá fazendo, o que que é a tua atitude, quando tu acorda de manhã, né, quais são as tuas atitudes? É essa gratidão, é essa vontade? Claro que tu vai estar de vez em quando desanimada, é normal, mas quantas mulheres não têm essa atitude de olhar para o seu chamado e de enfrentar com coragem esses medos? É ou não é, Fê? É verdade, Nara. Eu concordo, assim, ó, plenamente contigo. E não só na vida profissional, né? Eu acho que existem muitas mulheres infelizes nos seus Isso, relacionamentos e por medo, isso, não sei do que, é, mas por medo de ficarem sozinhas, por isso, medo de não encontrarem alguém, elas isso, acabam ficando abafadinhas, né? isso, Nesse relacionamento, nesse emprego, ou enfim, não sei, né? Em alguma parte que elas não cabem mais, mas elas é, acabam tendo que se né, adaptar, muitas vezes se adaptar e acabar se é, encaixando, né, é, para poder caber e naquele esquece lugar, do seu né? verdadeiro propósito, né? É, E esquece. Tu sabe que esses dias eu estava falando com essa cliente que eu comentei contigo, ela é super nova, ela deve ter 20 e pouquinhos, assim. E aí nós conversando, e ela, daí eu, tá naquele emprego ainda? Ela, não, já saí, tô em outro. E eu, sério? E aí eu lembrei muito de mim. E aí eu falei isso pra ela. uhum,
Eu disse, nossa, eu lembro que eu ficava tão frustrada, né, de estar num lugar e dizer, ai, não, eu não gosto de trabalhar aqui, eu não quero estar aqui. Só que eu achava que, tipo, eu era o problema, Aham. entendeu? Porque eu ficava pensando, poxa vida, não pode todas as empresas eu botar um defeito, né? Sim, Aí eu comecei a me policiar e pensava, deve ser, o problema deve ser eu. Mas hoje, olhando toda a minha trajetória, eu consigo perceber que eu sempre tive esse espírito isso. empreendedor. Então, todos esses lugares, para mim, era como se fosse uma gaiola, Exatamente. sabe? Eu me sentia um passarinho É, engaiolado. Eu pensava assim, gente, eu posso produzir muito é, mais do que isso. isso. E eu tô aqui trancada nesse escritório, fazendo uma coisa que eu não gosto por um salário que É, não me isso. satisfaz. É. E aí teve até uma vez que eu até ganhava bem, assim, satisfatoriamente, mas eu não estava Sim, feliz. é. Por quê? Porque o dinheiro não é É, tudo, sabe? Eu vi, assim, que, né, era bom receber aquele salário, né, no final do mês, mas e o é. resto? É E o verdade. prazer? É. E a minha missão? Isso. E olhar para a janela e pensar assim, poxa, eu não tenho liberdade de fazer o que eu É. quero hoje, É. né? E quando a gente empreende, né, quando a gente opta por empreender, abrir um negócio, ou enfim, trabalhar como autônoma, ou investir em não sei o quê, mas trabalhar para si, tu precisa sim abrir mão de muitas coisas, né? Eu, quando comecei a trabalhar como designer de sobrancelhas, eu pagava para trabalhar. Uhum. Eu pegava do dinheiro do meu bolso para Uhum. literalmente pagar. Por Uhum. quê? Investir em equipamentos, investir o teu tempo, investir no teu lanche, É. na tua refeição, É. enfim, né? Então, no início foi um investimento. E aí eu me lembro que na minha primeira semana, né, de trabalho, eu, sei lá, eu acho que eu atendi 3 Aham. clientes na semana inteira, porque ninguém me conhecia, Sim. né? E eu ali esperando, né, de certa forma. E aí eu me lembro que quando eu recebi, eu pensei, puxa, né? Ai, que pouco, nossa, eu ganhava tão bem, né? Só que daí eu peguei aquele dinheiro e pensei assim, ó, isso aqui é só o É. começo. É só o começo. Exato. Eu sei que vai dar certo e eu vou ganhar muito bem com É. isso. E hoje, graças a Deus, né, tem dias que eu não consigo atender todas as clientes que eu fiz, né, nesses longos 13 anos. E às vezes, de certa forma, eu fico triste em dizer que eu não posso atender porque eu não tenho horário na agenda, mas eu também fico muito feliz de saber que quando eu iniciei, eu atendi É. 3 clientes É. em uma semana É. e hoje eu não dou conta de atender muitas Exato. vezes 20, 30 É. clientes no dia. Então, Exato. assim, eu fico muito feliz por isso. É uma trajetória assim de não ter desistido, né? Ter vencido teus medos e ter feito renúncias, né, Fê? Que é isso que tu falou. Fê, trazendo um pouco aqui para as mulheres de atitude, tu sabe que nos meus treinamentos eu falo muito dessa questão do autoconhecimento ligado à missão e propósito de vida, né? Tu que já fez meus trabalhos, tu sabe disso. E o quanto é importante a gente Uhum. ser grata e celebrar as pequenas conquistas. Não são grandes feitos que vão fazer tu ser uma pessoa melhor ou não. São realmente o que tu tá fazendo de transformação na vida de quem chega perto de ti, de quem pode aprender e trocar contigo. Isso, na verdade, é o que eu vejo assim que faz as relações, né, serem parcerias de sucesso. Essa troca muito enriquecedora. Mas o que eu falo muito também nas Mulheres de Atitude, eu quero até quem quiser compartilhar essa live, né, Fê? Quem quiser inspirar outras mulheres, quem quiser conhecer o meu Isso. trabalho e o teu, porque eu acho que é um complemento, né? A questão assim de você manter a autoestima, mas resgatar, descobrir, né? Tem muitas mulheres que estão sim com seus véus, então às vezes não. A gente sabe, né, Fê, que a gente precisa investir e o melhor investimento que tu vai ter, gente, um retorno com certeza é em autoconhecimento, é sim naquilo que está fazendo sentido para a tua vida. Então, eu queria trazer aqui, Fê, né, trazendo assim que eu trabalho também lá no Mulheres de Atitude. Uhum. Alguns dos exercícios que eu faço é identificar que todos nós já passamos por esses medos. É como tu vai lidar com esses medos, porque esses medos tu vai enfrentar empreendendo, tu vai enfrentar num relacionamento, tu vai enfrentar se tu tá decidindo ou não fazer uma renúncia,
tu vai enfrentar, que é os medos estudados, né, da humanidade, que é o medo da solidão, Uhum. é o medo de se relacionar, o medo da traição, o medo de perder a liberdade, o medo de não ter dinheiro e o próprio medo de envelhecer sem propósito. Esses são os medos da humanidade. E aí eu faço a pergunta, né? E o que tu faz para lidar e acolher esses medos? Tu vai, enfrenta com atitude, tu busca ajuda, tu faz algo para levantar a bunda da cadeira, porque tem uma outra questão, né, Fê? Esses medos todos, tu já teve algum? Com certeza, com certeza. Eu creio que todos eles. Exato, eu também. Eu não sei em qual momento, mas eu já passei por vários desses momentos, vários desses medos. Então, eu acredito Uhum, que é muito importante nós, mulheres de atitude, que a gente tenha coragem de enfrentar, sim, e saber lidar com esses medos, porque senão, Fê, a gente nunca sai do lugar e a gente fica numa zona, assim, de entregar o nosso poder para todos esses medos. E a gente não pode entregar os é nossos verdade. poderes para esses medos. A gente precisa trazer eles, acolher e enfrentar com essas atitudes, né? Faz sentido isso, Fê? Sim. Nossa, faz todo sentido. Eu sempre disse assim, né? Eu já ouvi, quem conhece assim a minha trajetória, quem é minha amiga, quem é da minha família, eu já ouvi muitas pessoas falando para mim, nossa, como tu é corajosa, Uhum. nossa, como que tu conseguiu? Nossa, e isso em vários sentidos, em vários setores da minha vida, não só nesse fato de De empreender. empreender, né? Mas não somente nisso, né? Mas na minha própria vida pessoal, relacionamentos, né? Eu nunca fui uma pessoa acomodada, Uhum. sabe? Mas não que eu não tivesse medo do porvir, ou não que eu não tivesse medo de tomar alguma atitude, mas porque a minha vontade de ser Era feliz maior. no agora era muito Exato, maior. exato. Então eu pensava assim, ó, não tá certo. Eu não tô feliz, não quero estar Uhum. aqui. E então eu não vou ficar aqui. Então assim, ó, eu tive sim que lidar muitas vezes com esses medos. Tive sim que buscar ajuda Isso. profissional, fiz terapia, sim, muitas vezes. Fiz muitos cursos. Tu é uma pessoa que sempre me ajudou muito, sabe? Eu indico sempre o teu trabalho, porque como coach, porque tu sempre abre infinitas É, possibilidades, é como se estivesse literalmente tirando um véu dos nossos olhos, porque muitas vezes a gente sente vontade, mas a gente tem tanto é, medo e às vezes a gente tem tantas crenças isso. limitantes que a gente nem sabe que são É, crenças limitantes e que é aí que entra uma ajuda profissional, é, exato. né? Então, É, e não assim, é eu só. sempre indico. Ai, gratidão, Fê. E não é só essa questão das crenças que também está enraizada no sentido até assim de empreender, da coragem, as crenças limitantes, mas o quanto, Fê, os nossos relacionamentos, que é isso também que eu queria fechar, trazer assim, ó, os nossos relacionamentos, nós não aprendemos a nos relacionar. Os nossos relacionamentos, por conta de muitas vezes estar disfuncional, faz a gente ter baixa produtividade, faz a gente muitas vezes não ter essa coragem e não sair do lugar mesmo, porque nós não aprendemos a nos relacionar. E o que eu quero te dizer é que assim, ó, quando a gente tem essa humildade, né, de buscar essa ajuda, então assim, em algum momento não é nem ajuda, né, é realmente você investir em você mesmo, né. Então o que eu percebo assim, ó, não basta só ganhar o dinheiro e empreender. A mulher, ela precisa do valor do reconhecimento, né? O valor de estar sim, ela dá muita importância para o relacionamento, de estar sim também feliz no relacionamento. E uma coisa que é muito legal, Fê, que é isso que eu vejo, assim, ó, o quanto tu era nua e crua no relacionamento, e eu poderia sim, né, te dar muitas ali informações, mas tu estava aberta, Fê, para ouvir, para receber e Com para certeza. receber mesmo esse conteúdo que eu tô, digamos, sempre estudando, né? Então é a mesma coisa que eu chegar lá na tua cadeira, na tua maca e dizer assim, ó, eu sei o que tu tem que fazer na minha sobrancelha. Não, eu não vou poder fazer isso, entendeu? Eu vou confiar em ti, eu Exatamente. vou confiar.
Então, quando tu me indica, tem um laço muito importante, Fê, o quanto tu estava aberta também para receber a informação que eu tinha para te dar. Então, isso faz a mulher de atitude, entende, Fê? Isso faz a mulher de atitude ter resultado. A mulher de atitude, ela está sempre aberta, ela tem um espaço mental para receber uma informação que é o que ela está precisando. Ela só precisa ter esse espaço. E tu teve muito isso, né, Fê? Então, por isso que tu é uma mulher de atitude como Sim. referência para mim. E, gente, compartilhe essa live. Vamos inspirar mulheres que estão aí querendo ter, né, Fê? Essas atitudes, mudar, fazer É algo para verdade. melhorar. Bota no aviãozinho ali, manda para aquela amiga que precisa ouvir o que a gente está falando aqui, É, né? Né? Porque muitas mulheres confidenciam, né? A gente tem muitas amigas que acabam confidenciando, né? Sobre os seus relacionamentos, sobre as coisas que não estão bacana, né? E uma dessas coisas que tu disse, que foi quando que eu realmente estava aberta, né? Foi porque quando eu entrei nesse relacionamento que eu tô hoje, né, com o teu mano, eu vim com vários vícios, é, digamos assim, né, padrões. dos relacionamentos, padrões, né, de relacionamentos. Então é como se todos os relacionamentos que eu entrava acabava É, indo para o mesmo repetição de padrão. buraco, digamos assim. É, isso. Exato. E aí eu fiquei aí, né, depois de muitas conversas É, nossas, que a gente sempre foi muito amiga, muito confidente, né? Tu abriu muito a minha visão nesse sentido, né? Eu lembro que tu dizia assim, tu olha pra ti, tu tá só é, botando defeito nele. De repente tu não acha que tu poderia fazer diferente determinada coisa? E eu comecei a olhar para mim, eu comecei, poxa, eu acho que ela tem razão, porque eu estou repetindo, né? Daqui a pouco eu vinha com essa bagagem e repetindo os mesmos erros. E eu pensei assim, poxa, se eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer coisas isso, diferentes. isso. Porque se eu continuo fazendo a mesma coisa, Vai ter o mesmo eu resultado. vou chegar no mesmo É, lugar, eu vou ter o mesmo resultado. exato. Então, parece tão É, simples, né? parece. Isso, né? Faz diferente, o É, resultado vai ser mas diferente. Parece parece. simples, mas não é. As fichas, elas vão Isso. caindo aos poucos e daqui a pouco cai É, muitas ao mesmo tempo, é, né? é. E isso eu acho que as mulheres, elas, não só as mulheres, né? Mas as pessoas precisam É, olhar para si, elas precisam olhar dentro delas também, ao invés de ficar só isso apontando, é né? verdade. Para o defeito daquela É, pessoa, por que aquela pessoa está fazendo errado, é, né? Tenta é, você, né? Busca é, ajuda, lê um livro, isso. busca uma ajuda profissional, né? Eu acho que a gente tá aí para aprender, né? É uma melhoria E contínua, ninguém. né? Uma melhoria contínua que eu digo. A gente sempre Isso! tem uma coisinha para melhorar aqui, outra ali. Fê, eu queria perguntar aqui para as pessoas que estão aqui, estão botando que linda, Fê, humildade para evoluir. É isso que a gente, Paulinha, querido, é isso que a gente está isso, falando exatamente, o quanto a gente está disposta, né, a isso, né, de realmente se olhar, né, Fê, que tem isso, se olhar não é tão simples assim, mas também quando a gente se olha depois, não, não é tão simples, mas os buracos, é muito, é, é verdade. é, É muito difícil, na verdade, a gente tirar, né, aquela roupa de Mulher Maravilha que muitas vezes a gente acha que a gente tem, né? E se olhar e se encarar de frente, né? é, Com todas assim, com humildade, né? Assim como a Paula falou, é isso. Eu acho que a gente tem que ter é, humildade de olhar para dentro da isso, gente e ver que a gente pode melhorar, né? Como pessoa, é, como mulher, como empreendedora, como mãe. isso, Enfim, a gente tem sempre que tá melhorando, assim, sabe? Aprendendo, evoluindo. Eu acho que, é. que, que a vida deve ser desta forma, né? Não simplesmente parar, acusar, botar defeito em todas as pessoas e não olhar para si, né? É verdade. Fê, eu queria também que o pessoal que está aqui, ó, que vocês colocassem se está fazendo sentido para vocês, né? Se realmente é isso, assim, né? Se vocês estão, se vocês podem contribuir também, se está fazendo sentido, se alguma já passou também por algo assim, ou se está em alguma situação. Por que que eu digo isso, Fê? Porque eu estou fazendo agora, eu vou fazer, já está aberto o curso Mulheres de Atitude.
Esse curso especificamente eu Uhum. vou trabalhar com a sensualidade da mulher e com a dança sensual. Tu já participou desse curso no presencial. Sim, maravilhoso. E aí, Fê, eu tive que me reinventar, tu sabe disso também, o quanto eu já estava no online, mas eu tive que me reinventar, inclusive, porque eu não estou podendo trabalhar da forma como eu gostaria, né? E aí, isso também foi muito desafiador para mim. E aí, no Mulheres de Atitude, no online, agora, então, gente, de tudo quanto é lugar, de qualquer lugar, pode, nada mudou. Todo o conteúdo vai estar ali, a gente vai poder fazer tudo aqui no online, e tá muito legal. E eu queria trazer também essa reflexão, né? Assim, o quanto realmente as mulheres que querem essa mudança, elas querem de fato experimentar uma oportunidade. Não vai acontecer uma mágica, tipo assim, tu vai lá no curso, uau, vai mudar tudo. Tu vai lá na Fernanda fazer sobrancelha, uau, vai mudar a tua vida. Não é assim. Mas uma coisa que tu falou, as fichas vão caindo. Comece, dê o primeiro passo. Então, quem quiser Isso. começar a dar o primeiro passo, olha só, tem duas mulheres empreendedoras aqui. Uma que trabalha com beleza, né, Fê? Depois tu pode falar um pouco também do que tu está empreendendo Uhum. na área da beleza, né? Com as t-shirts, com a lingerie. Então, assim, são serviços Uhum. para empoderar essa mulher. Assim como o meu curso é um pouco mais profundo, porque daí entra a questão de valores, crenças, linguagem do amor, dá para aprofundar muitas coisas. Então, a gente está aqui mostrando nessa live que tu tem oportunidades, mas o quanto tu está realmente, né, com esse espaço para isso. Então, quem quiser deixar aqui uma ideia, uma dica, está fazendo sentido, é isso mesmo, é o que a gente está precisando, porque a gente precisa, na verdade, inspirar, fortalecer. Não é só inspirar, mas é fortalecer, né, Fê? Porque a gente trabalha com mulheres, a gente sabe o quanto a gente unidas, juntas somos mais fortes, e a gente está precisando muito nessa pandemia se reinventar, uma ajudar a outra sim, uma fortalecer a outra sim. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, hoje a gente está aqui oferecendo, né, mostrando um pouco da nossa história e oferecendo que se a gente quer de verdade, a gente arranja um caminho, né, Fê? Eu vejo por aí, É né? verdade. É verdade. Não, com certeza. Realmente, assim, eu acho que essa pandemia, ela veio para colocar muitas coisas nos lugares, assim, sabe? Muitas pessoas para saírem da sua Zona de zona de conforto. conforto, né? Porque, assim como eu, né? Por exemplo, eu também fiquei um tempo, né, que eu precisei fechar o ateliê. Foi É, muito triste mesmo. Eu fiquei arrasada, é, sabe? Na verdade, eu acho que muitas pessoas aqui se enclausuraram, né, no primeiro momento ali dessa pandemia, né? Tipo, todo mundo em casa, aquela loucura, ninguém sabe o que fazer. Meu Deus, se eu sair pra rua, será que eu vou morrer? E eu acho que todo mundo passou por isso, né? E para mim foi muito difícil, porque eu fiquei pensando, poxa, e agora? O que que eu vou aham. fazer, né? É bem assim. Contas fixas, né? As clientes que daqui a pouco, né, que eu não ia poder atender, cancelei vários horários, e todo mundo meio perdido, escola fechando, sabe? E aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Ok. Aí aquele momento, né, que eu acho que todo mundo ficou É, realmente em casa, eu fiquei ali, né, curti aquele momento ali em casa, e aí depois as coisas foram voltando, não voltaram ao normal ainda, nem sei se voltarão tão é, cedo. A gente espera e tem fé que sim, né? Mas aí eu fiquei pensando, bom, então, já que isso aqui não dá, o que que a gente pode fazer, né? Então aí tu tem que buscar uma alternativa, a gente precisa se reinventar, né? E aí nesse momento veio essa parte do digital muito forte, é, né, Mari? é. Pessoas se reinventando no digital, pessoas, empresas que não trabalhavam com entregas, tendo que fazer entregas, né? E aí, nesse momento, foi que daí, então, eu criei o Fernandices Store, né? Que Sim, daí eu sempre vendi as minhas bijuterias, semijoias. Aí eu implantei as lingeries, né? Tudo do universo feminino. isso. E agora tá chegando as t-shirts também. Então, eu acho que ao invés da gente ficar se lamentando ou triste, de repente buscando, assistindo noticiários, É, né, para cada vez mais entrar nessa energia ruim, assim, né, ao invés de fazer isso, desliga a é, TV, assiste uma live assim como a é. nossa, né,
vai assistir sei Vai lá, ler um ler um livro, uma livro, série que vai vai fazer assistir. sentido, né? É, Exatamente, vai conversar com aquela tua amiga que tu não conversa há um é, tempão, pergunta como é que ela tá, troca uma ideia, né? Nem que seja por vídeo, né? Mas assim, tenta se reconectar de alguma isso, forma, né? isso. Tenta evoluir, né? Evoluir e se reinventar. Porque eu acho que a palavra que vai ficar, né, agora, após coronavírus, é isso, né? É se É reinventar, se né? reinventar. Muitas pessoas se Se reinventam. reinventar, se Muitas pessoas se reinventar. reinventam. E tu sabe, Fê, que, assim, ó, inclusive para mim, assim, eu fico pensando no online, né? A questão, assim, de dar os cursos, os dias, os horários. Até eu gostaria muito de pedir nessa live, que vai ser a minha primeira live da Mulheres de Atitude, vai ter outras. Então, tu, Fê, é a minha primeira convidada do Mulheres de Atitude. E eu gostaria que quem tivesse aqui pudesse deixar, assim, uma sugestão de horários para acontecer o curso. Então, por exemplo, o curso, Fê, ele vai acontecer em 2 dias seguidos, tá? Que é assim, ó, 2 horas num certo dia e Uhum. 2 horas no outro dia, tá? É nos dias aqui, ó. Que já tá aqui na minha mão aqui, ó. Então, dia 26 e dia 27 de outubro, dia 26, 2 horas de curso. Dia 27, 2 horas de curso. Eu só gostaria de sugestão do horário. É melhor de manhã, de tarde, de noite? Porque o que que acontece? Se a gente não perguntar, a gente não vai saber, né, Fê? Então, para mim é um desafio, porque no Sim. presencial era só à noite. Eu não fazia o Mulheres de Atitude. Uhum. Só que no online a gente tem possibilidades infinitas, né, Fê? É me reinventar, é atender a Sim. necessidade do meu público. Então, vai ter uma turma no sábado, tá? Que é dia 31, e no sábado já tá. A maioria escolheu às 14 horas. Eu tô em dúvida, porque no sábado tem gente que trabalha e pode durante a semana, às vezes tem folga na segunda. Então, uma outra coisa que eu digo, Fê, é tipo assim, ó, invista também em algo que te traga autoestima, que te traga reconhecimento do teu valor. Uhum. Porque se tu não fizer nada, a doença, a Verdade. depressão, o desânimo, a gordurinha, a reclamação, ela vai tomar conta. Agora, se tu Uhum. colocar aditivos no teu corpo, no teu espírito, na tua mente, se unir com pessoas que querem o mesmo que tu, e aí é certo que tu vai ter atitude. Então, eu queria que dessem uma sugestão. Quem quiser me dar uma sugestão aqui, qual o melhor horário que a pessoa gostaria de fazer um curso online na área de desenvolvimento pessoal, de sensualidade, de dança sensual e de autoconhecimento. Qual o horário que tu gostaria de fazer durante a semana? Só coloca assim, ó, manhã, tarde, noite, só para mim conhecer um pouco mais do público que está aqui. Se alguém tem essa ideia aí para me deixar, quiser também compartilhar essa live, eu vou ficar muito feliz. Porque assim, é bem isso, sabe, Fê? Eu tô tendo que me reinventar. E para nós encerrar, as tuas novidades, então, quem quiser ir lá conhecer o teu trabalho, né? Te conhecer lá tudo que tu tem de serviço, que agora é as lingerie, as t-shirts. Eu sei que tu também trabalha com Sim. acessórios lindos também. Deixa eu ver uma coisa. Esse aqui não é o que tu me deu. Uhum. Mas assim, eu tenho vários brincos na live que eu faço, que é lá do ateliê, Sim, né? Agora eu tô sim, com outro aqui, sim, sim. acessório. Mas é uma coisa que eu uso muito. Então, às vezes, basta tu ir lá no ateliê que tu já vai sair empoderada. Sempre tem muita coisa legal lá, né? Então, Isso, vai lá conhecer. Quem sim. quiser, então, também conhecer o meu trabalho aqui do Mulheres de Atitude, né? Que é toda essa área de empoderamento sensual também, pode me mandar mensagem, enfim. Mas eu, como tu sabe, né, eu sou sócia do Vlad, do teu irmão, né, do teu maridão, e a gente tem o projeto do Quilove, que é justamente isso, né, Fê, mostrar o quanto podemos ter relacionamentos mais felizes, melhores, né, com consciência, né, de gratidão, Verdade. de ressignificação, e o Quilove veio para transformar vidas também. E aí a gente tem o nosso e-book aí que a gente vai estar lançando, que é o Recomeço. Então eu vejo que Que tá que tá maravilhoso. maravilhoso. E aí, Fê, eu conto Maravilhoso. muito. Tu chegou a ler tudo, Fê, já? Ou ainda não? Eu confesso que eu ainda não li tudo, mas o que eu li até agora, nossa, tá sensacional. É, Sensacional. É assim, ó, para isso, exato. abrir a visão. É, Meu Deus, é. tá Tá maravilhoso maravilhoso. mesmo. E aí eu conto, que eu acho que essa parte que tu não viu, eu conto também as histórias do meu chamado, né? O meu chamado nessa missão, os meus 3 recomeços e Uhum. tudo que eu também superei. Ali é só o começo, porque vai ter outros e-books, né? Então ali é bem o começo de tudo que eu precisei superar Sim. para não ter desistido do meu propósito de vida. Então, o que eu posso dizer? Que eu quero me unir a mulheres de atitude, tu sabe que essa é a minha missão.
Então, eu quero te agradecer demais, né, Fê? Assim, por tu ter compartilhado Eu que aqui agradeço. comigo a tua história, com essa galera que está aqui, que vocês doaram o seu tempo para estar aqui com a gente. Então, muita gratidão, né? Verdade. E eu quero que tu deixe uma mensagem, mas eu gostaria de deixar uma mensagem que eu finalizei, aqui, que eu separei aqui, né? Como assim uma inspiração mesmo, né? De tudo que nós aqui temos como propósito de vida, né? Eu, tu, quem está aqui, meu irmão também que está aí, um beijo especial. Mulheres de atitude. Esse caminho, ele não só reconhece o feminino divino dentro de você, como ele reconhece cada pessoa que se revela no seu desenvolvimento junto com você. Então, na verdade, Fê, a gente não cresce sozinho. A gente está aqui por um bem maior, né? Então, reconhecer o divino em mim, reconhece o divino em ti. Então, minha gratidão, Fê, pelo teu tempo. Gratidão. Também. E essa é a minha mensagem. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. E eu quero deixar aí um beijo também para todo mundo, que eu vi várias clientes minhas amadas aqui. E eu gostaria de dizer assim que para as mulheres não desistirem do que está dentro delas. Porque pode estar adormecido, mas está lá. Em algum lugar está lá. E esse potencial, ele precisa aflorar, né? Ele precisa vir. Então, assim, quero agradecer também pelo convite, né? E pedir para quem ainda está aí, se quiserem começar a seguir a página do @Fernandices Store, que lá vai ter, Bota ainda aí, não postei, mas eu vou postar, vai ter muita novidade, muita novidade, muita novidade. Que legal, que legal. E vai ter mãe e filha também, né? Vai, t-shirt mãe e filha, já tem muita gente pedindo, vou postar legal. em breve. Então tá. Fê, então sucesso, parabéns pelas tuas escolhas, que veio do coração, por não ter desistido. E a gente segue na nossa caminhada aí, fazendo a diferença na vida de muitas mulheres, que a gente tem essa missão. É verdade. E nos relacionamentos também, tá? Então assim, ó, beijão, Fê, gratidão, amém. Beijo, bom gratidão. pra todo mundo aqui, ó. Quem quiser, entra aí nas nossas páginas para conhecer mais. Pra ti também, pra vocês todos. Beijão. Beijo. Tchau. Tchau.